mas eu queria ser mais preciso nessa noite, mais objetivo, e mostrar a situação daqueles que vivem de um lado e os que vivem de outro. Como assim, pastor? Nós encontramos nesse episódio duas multidões. Uma multidão que seguia com Cristo e uma multidão que seguia com a visão de morte, com a visão de desespero, de choro, de insegurança, de remorso, de temor, porque iam caminhando para o cemitério, iam caminhando para sepultar aquele jovem. E eu vejo nisso, meus queridos e amados irmãos, algo muito parecido com os nossos dias. Duas multidões, afinal de contas, o mundo, no modo geral, o planeta Terra, ele é dividido em duas multidões. Uma multidão que segue a vida e uma multidão que segue para a morte. Uma multidão que olha para um futuro que será sem fim, de eternidade a eternidade. E outra multidão que vive para morrer e não saber mais para onde ir. Mas, naquele dia, quando aquela multidão insegura, quando aquela mãe desesperada, quando aqueles vizinhos sem direção levavam aquela criança ou aquele jovem para ser sepultado, chegou ali aquele que é o guia desse mundo, a luz desse mundo, o governo desse mundo, o Senhor desse mundo, e ele se compadeceu. E eu diria a vocês que o compadecimento de Jesus não foi simplesmente pelo o jovem que estava dentro daquele caixão. Ele se compadeceu de uma multidão que estava cega. Ele se compadeceu de uma multidão que estava errante. Ele se compadeceu de uma multidão que não tinha onde repousar ou passar a vida eterna após a morte. Então, o objetivo de Jesus em ter socorrido aquela mulher, claro que foi por misericórdia, mas com um objetivo muito maior de alcançar aquelas pessoas que ali pudessem assistir aquele momento em que o menino seria ressuscitado e entregue à sua mãe. Então, meus queridos irmãos, eu achei essa história muito interessante. E eu passei a discorrer nessa história, passei a ler essa história da morte do filho da viúva de Naim, e eu passei a avaliar a situação daquela mulher. Aquela mulher, como todo ser humano normal, como todo ser humano que tem um raciocínio lógico e um raciocínio normal, tem um projeto de vida, tem sonhos. E aquela mulher teve sonhos como eu e você temos. Ela teve sonho de casar-se, ela casou-se, e infelizmente, com o passar dos dias, o seu esposo veio a óbito. Então aquele sonho de ter o seu esposo, de ter o seu lar com aquele que era o chefe da sua casa, ele morreu. Mas daquela união, daquele enlace matrimonial, nasceram um filho, e aquele filho lhe deu toda uma esperança, porque mesmo ela sendo viúva, ela fez projeto para aquele filho. Ela colocou na sua mente o que seria aquele menino, para que aquele menino teria vindo ao mundo, e a dádiva, a bênção que Deus tinha colocado nas suas mãos, que era aquele garoto que tinha saído das suas entranhas. E ela, apesar de ter perdido seu esposo, ela vivia feliz. E eu quero dizer para vocês que não existe coisa mais agressiva, coisa mais dolorosa do que se perder um filho. Ontem eu saí daqui depois da doutrina e eu passei a noite num velório de uma criança de 1 ano, que era saudável, que não tinha nenhuma gripe, mas foi comer pipocas, e essa pipoca entrou no esôfago e deu uma asfixia, e aquela criança teve morte súbita, morte instantânea. E o desespero daquelas pessoas que estavam ali, pai, mãe, avós, e toda a família ainda é prima da criança que faleceu, era de cortar coração. Hoje eu amanheci assim, esmagado, os meus nervos assim, desligado, abatido mesmo, por ver o desespero. Aquela mãe dizia: Senhor, tu levou o meu filho, em alta voz, gritando no meio da rua, tu levou o meu filho, por que tu levou o meu filho? Chegava para o pai dela: pai, o Senhor levou o meu filho, ele quis o meu filho.
eu tinha que dar para ele, e chegava para um, para outro, e saia gritando, eu não aguento, eu quero correr, sabe? E eu posso ver, na realidade da pessoa, da viúva de Naim, que não tem um nome próprio aqui, é uma pessoa anônima, eu posso ver que naquele dia foi o maior desespero que aquela mulher sentiu. E para comprovar isso, nós vemos que ela conseguiu juntar uma multidão de gente que a seguia, e ela conseguiu comover todas aquelas pessoas, que aquelas pessoas também choravam, aquelas pessoas também estavam voltadas para o sentimento dela, que Jesus parou para ver aquela situação, Jesus parou para observar todo aquele movimento. E quando Jesus parou, olhando para aquelas pessoas, os discípulos esperando o que Jesus ia fazer, ele disse: parem vocês, esperem, aguardem um pouco. E Jesus se aproxima daquele caixão, daquele esquife, e ele manda aquele menino se levantar, ele manda aquele menino sair da morte para a vida, vir da morte para a vida. E o menino se senta e começa a conversar. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, existe uma multidão que não tem esperança. Eu acho que isso aqui já se tornou um slogan da minha parte, dizendo: nós não somos como os demais que não têm esperança. Nós temos uma esperança. Nós não somos desgarrados, desprovidos. Nós não somos órfãos. Nós temos uma esperança. Eu não sei qual foi o seu projeto desde a sua infância até agora a sua idade que você está vivendo hoje. Mas eu sei que você tem projetos, talvez muitos deles frustrados, e talvez o de hoje que você está vivenciando foi frustrado. Mas você não é alguém que está sem a supervisão de Deus. Você não é alguém que está esquecido ou que está seguindo uma multidão sem rumo, sem vida e sem esperança de um dia ser salvo. Você é alguém que Deus escolheu para abençoar. Você é alguém que Deus escolheu para te exaltar, para te fazer vitorioso e vitoriosa em todos os teus projetos, em todos os teus sonhos, em tudo aquilo que você já apostou, que você já colocou o coração para realizar, para fazer. Só depende de cada um, só depende da nossa determinação, só depende de nós acreditarmos de que nós podemos fazer. Se você não acredita no seu potencial, se você não acredita naquilo que é a capacidade que você tem e que Jesus pode te dar, então você pode desistir da vida. Então você não adianta estar vegetando, porque quem é ser humano que tem Cristo na vida, que tem o Espírito Santo, que tem Deus, que tem a Trindade para lhe auxiliar, para lhe direcionar, poderá sofrer algumas decepções, mas jamais será derrotado por elas. Jamais será destruído pelos projetos que deram errado. Jamais será destruído pelas frustrações que lhes aconteceram. Se nós chegarmos a tropeçar, existe uma saída: levantar, bater a poeira e correr de novo. Insistir, bater, buscar, pedir, porque o Senhor nos ensinou a fazer isso. E aquela mulher vinha com seus sonhos perdidos. O primeiro sonho ela teve que sepultar, que foi a vida matrimonial, a vida conjugal, a vida dois. E agora a última esperança que lhe restava era aquela criança ou aquele rapaz que lhe fazia companhia, ou talvez até lhe ajudasse em algumas despesas da casa. E de repente aquela criança, aquele rapaz morreu, e ali ela ia sepultar todos os seus sonhos, toda a sua esperança, tudo aquilo que era uma visão de um futuro talvez próximo ou ainda longe, que ela via naquele rapaz que era o seu companheiro, que era o seu amigo, que era o que estava convivendo com ela todo dia. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não desista dos seus filhos,
Não desista dos seus filhos. Não desista dos projetos que você sonhou para os seus filhos. É isso que Satanás quer que você faça, que você desista dos seus filhos, que você entregue os seus filhos para o mundo, que você entregue os seus filhos para a morte, que você entregue os seus filhos para a ilusão da vida, para os prazeres, para os deleites, para as orgias. Mas se você pensar de que Deus pode fazer alguma coisa, Ele vai fazer alguma coisa para você, pelos seus filhos, pela sua própria vida. Há um exemplo muito interessante na Bíblia, eu não vou lembrar agora o nome dessa mulher, mas uma mulher teve os seus filhos decapitados, porque o rei exigiu que os filhos dela fossem decapitados como um pagamento de uma dívida, e eles foram decapitados segundo a determinação daquele rei. E os corpos dos meninos foram jogados no relento, num lugar exposto, num arraial distante, e ela saiu de casa, vestiu a capa e ficou lá diante daqueles corpos e exigiu do rei pelo menos um sepultamento justo para os filhos. E ela ficava ali diante daqueles corpos e ficava relutando com aqueles corvos, os urubus melhor, que queriam esmigalhar aquela carne, que queriam desfazer aqueles corpos, e ela não deixava, ela espantava aquelas aves de rapina, até que o rei soube a respeito da sua situação e permitiu que ela fizesse o sepultamento dos corpos de seus filhos. Isso é até assim, um tanto, como dizer, estranho, porque depois que morre, guardar corpo para quê? Mas porque ela sabia quem eram os seus filhos, e eles foram mortos não por mal feito deles, mas pelo regime, pelo um tipo de regimento daquele reinado que levou seus filhos a ser decapitados, a ser mortos. Mas não é o seu caso. O seu filho não está morto fisicamente, o seu filho não está morto, a vida dele não acabou aqui. Pode ter sido frustrado alguns sonhos, pode ter sido frustrado alguns projetos, pode estar passando por algumas dificuldades na vida, mas você é mãe, você é pai, e você pode lutar em prol da restauração dos sonhos deste menino, dessa menina, porque o sonho dos seus filhos são seus sonhos, porque a vitória dos seus filhos é a sua vitória, e porque você sabe que Deus é capaz de restaurar a situação da vida dos seus filhos. Mas voltando para o nosso assunto principal, multidões. Uma multidão que acredita na vitória, uma multidão que acredita em resgate de vida, uma multidão que acredita no amanhã, uma multidão que anda iluminada pelo rosto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma multidão que acredita no que Deus pode fazer. Naquela multidão existiam pessoas que eram coxos, e o que aconteceu, pois acreditaram no que Jesus podia fazer? Eles passaram a andar. Naquela multidão existiam pessoas, a multidão que estava com Jesus. Naquela multidão existiam pessoas que eram cegas de nascença. E o que aconteceu? Elas passaram a ver normalmente, porque acreditaram no que Jesus podia fazer, de que Jesus poderia dar as suas visões. Naquela multidão existiam pessoas que estavam com problemas, que estavam aprisionadas, que estavam muitas vezes possessas, que estavam encarceradas, e eles acreditaram de que Jesus poderia dar a liberdade a eles, e eles foram libertos. Então a multidão que seguia Jesus era uma multidão de homens e mulheres, de projetos renovados, de projetos restaurados, de vidas restauradas, da saúde restaurada, dos problemas resolvidos, das causas resolvidas, das doenças curadas. Era uma multidão que acreditou no que podia acontecer, tendo Jesus à frente da sua vida, tendo Jesus à frente da sua família, tendo Jesus à frente dos seus negócios. Acreditou que Jesus poderia mudar a sua situação, e foram agraciados com a bênção de Deus. Naquele dia, quando aquela mulher ia sepultar o seu último sonho, ela encontrou com a solução, ela encontrou com a saída, ela encontrou com a esperança, ela encontrou com a vida, ela encontrou com o resgate, ela encontrou com a restauração, ela encontrou com tudo aquilo que ela precisava para sair daquela dor, daquele desespero, daquela desilusão que ela tinha vivido.
Você já pensou, ela perdeu o esposo, foi um choque, foi uma dor, agora ela perdeu o único filho, ela não suportaria mais. E Jesus, conhecendo não só a situação daquela mulher, mas a situação de todos aqueles que andavam na mesma cegueira, na mesma visão de perder, só de deixar levar os bens, só de deixar levar os sonhos, só de deixar levar as oportunidades, só de sepultar e nunca buscar, correr atrás da saída, correr atrás da solução. Jesus mudou aquele momento, aquela história. Jesus trouxe de volta não só a vida daquela criança, daquele rapaz, mas também trouxe a vida a toda aquela multidão que andava como cegos, que andavam como ovelhas que não têm pastor, sem direção, sem rumo, sem saber aonde iam chegar. Meus queridos e amados irmãos, nós precisamos sonhar, nós precisamos acreditar em quem nos dá o sonho, nós precisamos acreditar de quem nos dá a capacidade de projetar, nós precisamos acreditar na condição daquele que nos deu o direito da vida. Se Ele nos deu a vida, Ele cuida de nós. Se Ele nos deu a vida, Ele nos ajudará até o fim, para que nós estejamos administrando não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão na nossa responsabilidade. Mas o mais importante é, se o Senhor te deu a vida, Ele te deu sonhos. Se o Senhor te deu a vida, Ele te deu visão. Se o Senhor te deu a vida, Ele te deu capacidade de projetar, de criar, de avançar, de estar com a visão aguçada, de fazer e de estar sempre com a cabeça erguida, com o semblante, com um brilho no rosto, dando transparecer de que você é vitorioso, de que você é vencedor. Quando você vê alguém que constantemente, de ano a ano, de década em década, tem o mesmo semblante, caído, abatido, sem jeito, jururu, moribundo, certamente ele não conheceu a vida, certamente ele não está ainda no grupo que segue o caminho para os céus, certamente ele não conheceu ainda aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certamente ele não conheceu ainda aquele que disse: eu sou o pão da vida. Certamente ele não conheceu ainda aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Não enterre os seus sonhos, sonhe. Uma pessoa que a Bíblia registra e é muito comentada, é muito badalada, porque realmente é uma história linda, uma história de superação, uma história de luta contra as investidas, contra as traições, contra a perseguição. É a história de José. José tinha tudo para enterrar os seus sonhos. José tinha tudo para ter uma visão daquela multidão que ia enterrar o menino da viúva de Naim. José tinha tudo para deixar ir pelo ralo toda a sua esperança, mas ele acreditou na impossibilidade. Ele acreditou mesmo naquilo que era inexistente. Ele acreditou de que ele poderia ter os sonhos de Deus cumpridos na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é você que está sonhando isso, foi Deus que colocou no seu coração para você sonhar, para você projetar. Os projetos de Deus estão na tua vida, os projetos de Deus estão no teu coração, e eles devem acontecer se você acreditar plenamente de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E como José não desistiu dos seus sonhos, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo vendido, mesmo se tornando escravo, ele se tornou o segundo governador do Egito. A situação de Jacó foi parecida com essa situação. Voltando aqui para o nosso patriarca Jacó, apesar de ele ter algumas coisas que eram desagradáveis, mas ele não desistiu de acreditar de que ele podia restaurar a sua vida. Ele não desistiu de colocar no seu coração de que ele precisava ter a restauração, a reconciliação com sua família, com seu irmão e voltar para casa. Ele sempre teve uma visão de reconstruir e de apagar toda aquela imagem que ficou da sua pessoa diante do seu irmão, diante da sua família. E vocês sabem que Jacó saiu numa estrada errante em direção à casa de seu tio, mas no caminho ele aprendeu uma coisa: usar pedras. E ele usou uma pedra
para calçar, para colocar como travesseiro na sua cabeça. E ele usou a pedra para erguer e derramar sobre aquela pedra uma unção para determinar ali que a presença de Deus estava ali, que ali era a casa de Deus, que ali era um lugar terrível. E nós podemos ver ainda que além de Jacó tomar a decisão de usar aquelas pedras como um subterfúgio, como uma saída, como uma solução, ele também não esqueceu do azeite. Se nós esquecermos do azeite, nós não temos como vencer. Se nós esquecermos do azeite, nós não temos como avançar. Pastor, não estou entendendo. Se você não deixar que o Espírito Santo haja na sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não der lugar para o Espírito Santo, você não vai ter vitória. Se você não deixar que a mão do Senhor trabalhe a seu favor, você vai batalhar, mas vai dar errado, você vai ser vencido. Mas se você ainda tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Quem tem? Se você tem o Espírito Santo de Deus, então pode acreditar, meu querido e amado irmão, que você vai vencer, que você vai chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Então, esses dois homens como exemplo, nós tomamos como exemplo esses dois homens, José, Jacó, seria mais dentro de uma hierarquia seria Jacó, mas como eu falei, José e Jacó tiveram dificuldades na vida. José, pela questão de ser fiel, de ser competente, de ser honesto, de viver dentro de um padrão de vida louvável. E Jacó, porque houve algumas transgressões na sua vida, alguns desacertos, algo desagradável dentro da família, e ele passou pelas consequências. Mas você pode observar nas duas histórias que tanto Deus cuidou de José, que estava dentro dos critérios, como também cuidou de Jacó, que estava fora dos critérios, que era considerado usurpador, enganador. Deus cuidou dos dois, por quê? Porque eles acreditaram na restauração, eles acreditaram que podiam vencer, eles acreditaram que podiam alcançar a vitória no Deus de Israel, e o Senhor deu vitória a eles. Glória a Deus, aleluia. Nós só precisamos saber, meus queridos e amados irmãos, qual é a nossa visão. Qual é a nossa visão? De que lado você está? Você fez uma avaliação de que lado você está? Existem duas multidões. Esse planeta, como eu iniciei falando, ele é dividido em duas multidões. Uma está seguindo a direção da vida, a outra está seguindo a direção da morte. Uma está seguindo a direção de esperança, a outra não tem esperança. Uma caminha na luz e a outra caminha totalmente nas trevas. Uma vive dentro dos prazeres, dos desejos, dos planos de Deus, da visão de Deus, e outra vive dentro dos prazeres carnais, imorais, das prostituições, das bebedices e de tudo aquilo que são os pecados que este mundo oferece. De que lado nós estamos? Pastor, não tenho dúvida, eu estou do lado de Deus, aceitei a Jesus como Salvador, tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então você tem motivo para cantar, você tem motivo para louvar, você tem motivo para renovar suas forças, você tem motivo para dessa noite sair daqui com a outra visão, com a outra esperança. Você tem motivo de nessa noite sair daqui renovado, fortalecido. Sabe por quê, meu querido e amado irmão? Porque aquele que te prometeu, ele é fiel. Aquele que morreu na cruz do meio, ele é fiel. E a Bíblia diz que ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está à direita de Deus e continua intercedendo por nós. Aleluia, glória a Deus. Não deixe a sua história acabar no fracasso. Não deixe a sua história acabar no esquecimento. Não deixe que os seus sonhos venham ser rasgados, destruídos, triturados pelo tempo, pelos problemas, pelas consequências da vida. Mas faça como o apóstolo Paulo. Há muitas pessoas que quando são sepultadas nos cemitérios, nas jazidas do cemitério, colocam frases parecidas com essa: aqui estão sepultados todos os meus sonhos e todos os meus projetos, a minha história que terminou. O apóstolo Paulo não fez isso. O apóstolo Paulo, se tivesse que escrever na jazida onde ele foi sepultado, o seu slogan, a sua frase, ele botaria assim: acabei a carreira, combati o combate, mas guardei a fé.
Glória a Deus. Ele não morreu. Em outras palavras, o meu corpo foi sepultado, mas eu estou vivo e aguardo a ressurreição da vinda do nosso grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para todos os efeitos, meus queridos e amados irmãos, nosso projeto de vida, na multidão que nós vivemos, na direção que nós vamos, guiado pelo Senhor, nós não teremos uma história de fracasso, nós não teremos uma história de derrota. A nossa história é de vitória, a nossa história é de conquista, a nossa história é uma história que terminará dizendo: foram morar no céu, foram arrebatados, o Senhor os levou para estarem para sempre com Ele, Ele será o seu Deus, Eles serão o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Por isso, não saia dessa multidão, não saia do meio desse povo, mesmo que às vezes pareça difícil, mesmo que às vezes pareça assim desagradável, mesmo que às vezes pareça cansativo ou estressante, parece uma rotina, mas santa rotina, santa trajetória, santo caminho, santa multidão, que tem uma visão nítida, que tem uma consciência tranquila, que tem uma convicção de que vai morar no céu para sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu costumo dizer, meus queridos e amados irmãos, que a maior prova que se passou aqui na terra de todos os homens, em relação a estar num ambiente restrito, fechado e sem muito cômodo, sem muito ambiente, sem muita liberdade, foi a situação de Noé. Noé passou aproximadamente 150 dias dentro de uma arca de 3 andares. E, por incrível que pareça, com os animais, se você analisar o que rolava dentro daquela arca, o que acontecia entre aqueles animais, não era um animal de uma espécie, não, era de todas as espécies. E eles precisavam se alimentar, eles precisavam fazer as suas necessidades fisiológicas e, com certeza, os excrementos e tudo aquilo que era a reação do seu organismo era ali, não tinha um esgoto, um sanitário, um curral para alguém ficar lavando. Era ali mesmo. Noé e seus filhos, com certeza, provavelmente eles tiveram muita dificuldade em se adaptar com aquela fedentina, aquela coisa fedida, aquele cheiro horrível, na hora do alimento, do almoço, na hora da janta, na hora do café, para dormir respirando aquele negócio. Você já morou em perto de curral? Eu morei perto de curral. Aí você tem que se acostumar. Então você vai passar o resto da vida acordado. Mas quando Noé saía assim na janelazinha da arca, lá em cima, e olhava para a multidão de água, ele via cadáveres, corpos se decompondo, fedentinas, e um cheiro tão mau, tão ruim. Eu não sei se vocês já andaram perto de um açude assim, quando está bem, a água bem pouco, um açude pequeno, que os peixes começam a morrer. Pense que a gente só falta vomitar o intestino do mau cheiro. Agora você imagine uma extensão de água com milhares de pessoas mortas naquelas águas, se decompondo e já em estado de putrefação. Imagine, o que Noé poderia fazer? Conviver com os bichos ou pular na água, sair da arca ou ficar acostumado ali com aqueles animais? Não me interprete mal, não estou chamando aqui ninguém de animal. Eu estou dizendo que tem situações que nós reclamamos tanto e não é a situação que nós estamos enfrentando que é o nosso problema. Existem situações que poderão nos trazer uma inquietação muito maior. Nós fazemos problemas às vezes de uma gota d'água. Nós fazemos problema onde não existe. E o Senhor está nos dando uma oportunidade de nós vivermos felizes, nós vivermos abençoados, nós vivemos agraciados, de aproveitarmos esse tempo aqui de glorificar o nome dEle na terra, de exaltar o seu nome, de bendizer a beleza da sua santidade. E nós estamos enganchados, estamos emaranhados, assim, embaraçados em pequenas coisas,
em pequenos fragmentos, e temos vivido a vida inteira sem ter paz dentro da igreja, mesmo vivendo ao lado do príncipe da paz, mesmo vivendo dentro da visão do Espírito Santo, mesmo dizendo que tem o Espírito Santo na vida, mas não somos capazes de abrir o nosso coração para perdoar, para desfazer toda essa mágoa, todo esse rancor, toda essa tranqueira velha que vem durando há anos e anos, e vai prejudicando a tua alma, vai acabando o teu espírito, vai cancelando as tuas bênçãos, vai impedindo a tua visão espiritual, vai acabando todos os projetos, todos os sonhos. Você já imaginou se José tivesse levado em conta toda a maldade que os seus irmãos fizeram contra ele? Ele teria perdido a bênção. E outra coisa, ele teve toda a condição de corrigir os seus irmãos. Ele teve tudo nas suas mãos para punir os seus irmãos, mas ele não puniu. Sabe o que ele viu na vida de seus irmãos? Que eles foram um veículo para levar eles para o Egito, para que ele fosse o salvador, não só do Egito, mas também de Israel, da sua família e de seu próprio pai, da sua própria terra. Então, pegue as pedras, formem com as pedras castelo, pegue as pedras, use as pedras para glorificar a Deus por você estar lutando, mas está vencendo. No caminho existem pedras, no caminho existem espinhos, no caminho existem lutas, no caminho existem maus cheiros, no caminho existe batalha, mas saiba de uma coisa, nós estamos na multidão certa, a multidão que caminha sem visão, a multidão que caminha sem luz, a multidão que caminha sem esperança, é a multidão que depois da morte não sabe o que fazer, e nós sabemos que após essa vida aqui, nós estaremos no céu com Jesus. Então não fica essa pergunta no ar. Faça uma avaliação. De que lado você está? Qual é a multidão que você está seguindo? Ou você é sensível à sua vida de cristão? Você é sensível a tudo aquilo que Deus tem proporcionado para você? Faça uma avaliação de como Jesus tem sido tão bom para a sua vida. Faça uma avaliação de como Ele tem cuidado de você. Faça uma avaliação desse fôlego que você respira, desse oxigênio que você tem todo dia. Você está vendo a aflição do povo nesse mundo, de um modo geral, por oxigênio. Tem pessoas gritando, oxigênio, oxigênio, os caminhões levando, aqueles, como chama, irmão? Bala, né? Aquelas balas de oxigênio, carradas e carradas, aviões levando para socorrer o fôlego das nações. E você tem fôlego, você respira. Respira aí para você dar agradecer a Deus. Respira bem fundo e agradeça a Deus porque você tem oxigênio. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos na multidão do povo abençoado. Somos o povo abençoado, povo especial, povo zeloso e de boas obras, povo que vai morar no céu. Nós somos o povo que vamos receber a nossa herança, a nossa coroa, a nossa casa. O Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugares, se eu for, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na casa de meu Pai há muitas, muitas moradas. Glória a Deus. Então, vale a pena. Vale a pena. Nós estamos do lado da multidão que vence. Nós estamos do lado da multidão que tem cura. Nós estamos do lado da multidão que tem visão. Nós estamos do lado da multidão que tem bênção. Nós estamos do lado da multidão que é protegida, que é amada, que é guardada, que é paparicada por aquele que foi capaz de derramar até a última gota de sangue para que eu e você tivéssemos essa vida boa e gostosa. Que Deus abençoe e nos dê da sua graça. Tem alguém no nosso meio que queira aceitar Jesus como Salvador ou reconciliar-se? Vem aqui, meu irmão.